O Arte e Letra de hoje recebe o Wisner Fraga, autor de Coreografia de Danados, e Alexandre Nobre, autor de A Mangueira da Nossa Infância. Eles vêm ao programa para falar sobre o lançamento desses contos. O Arte e Letra volta já. Muito obrigada pela presença, Alexandre, Wisner. Começo com você, Wisner. Você também é engenheiro mecânico e professor. Você exerce essas outras profissões ou só se dedica à literatura? No Brasil é difícil encontrar um autor que se dedique exclusivamente à literatura. Né? Alguns dos bem famosos apenas, né? Alguns poucos escolhidos aí têm esse privilégio. Então, eu não exerço engenharia mecânica, nunca exerci essa profissão. Mas chegou a se formar? Sim, eu cheguei a me formar, fiz mestrado e doutorado na área, mas nunca exerci e fui para o caminho da docência mesmo, porque por incompatibilidade com mas acho que o trabalho um bom fabril conhecimento mesmo. Você levou, né, dessa formação toda. Sim, eu tentei sempre levar para o caminho da matemática e da física que eu amo tanto quanto as letras, né? E como é que foi essa passagem da engenharia para a literatura? Eu acho que foi antes uma passagem da literatura para a engenharia, né? Porque eu vim de uma família pobre e meu pai não aceitava que eu cursasse letras, então eu só faria um curso superior se fosse em direito, medicina ou engenharia. Como eu não tinha nenhum talento para... Foi contra as suas inclinações, Exatamente. né? Eu puxei mais para matemática, que eu gostava. Você nasceu em Ituiutaba, né, no interior de Minas. Você lia bastante na sua infância? Onde é que você encontrava livros para leitura lá? Eu lia muito. Em Minas, na época, eu sempre estudei em escola pública. Eu gosto de falar isso. Nunca frequentei uma escola que não fosse pública, até porque meus pais não tinham condição. Mas as escolas públicas, nas escolas públicas da época eram excelentes. Então eu estudava numa escola que se chamava Polivalente. Por quê? Porque o ensino fundamental, o primeiro grau na época, era integrado com o ensino técnico. Então eu ficava o dia inteiro na escola. Eu passava. E a escola tinha uma biblioteca maravilhosa. E eu passava o tempo que eu podia, o máximo possível na biblioteca. Era ratinho de biblioteca Era rato mesmo. De biblioteca, sim. Então você teve chance de ter uma boa formação. Chance, exatamente. Né? Tive professores excelentes. Um anseio, acho que, da população brasileira que a gente tenha escolas desse tipo, né? Sem dúvida. Integral, um anseio o dia todo, e que tenha a parte teórica, a parte prática e de boa qualidade, não é? Perfeito. Eu diria até que é um direito da população. Exatamente. E que a população tem que ir em busca desse direito. Exatamente. Alexandre, agora para você. Você atuou como compositor e guitarrista de bandas de blues, de rock. Quando é que você resolveu voltar-se para a literatura? E ainda você atua em bandas ou não? Não atuo mais, né? Depois que a gente casa, tem filho, fica um pouquinho mais difícil essa coisa. É difícil para as baladas, de né? noite, né? Toda noite tocando, não tem muito jeito. Agora, a literatura acho que é até anterior, né? Desde criança eu gosto muito de ler, escrevo desde criança, fazia peça de teatro com 11, 12 anos, eu já escrevia para os colegas da classe encenar. Vem antes até da música. Na verdade, eu fui para a música, mas para ser compositor, para escrever música, para escrever letras de música. Né? Mais até do que tocar, o que eu gostava mesmo era de escrever letras de música, né? Mas eu tenho tentado manter o hábito de tocar, assim, hoje em dia, mais como uma forma de relaxamento mesmo, um hobby mesmo. Não toco mais hoje em dia. Você é muito ligado, né? A música, a literatura, são as artes aí básicas. Sim. A música, para mim, é mais sensorial do que intelectual, a minha ligação com música, né? Intelectual, eu prefiro a literatura. A literatura. Você já tem alguns contos premiados, né, em diferentes concursos pelo Brasil.
Fala um pouquinho sobre esses contos, quais que foram premiados, que concursos foram esses? Tem alguns, né? Na verdade, eu comecei a mandar contos para concurso porque eu sou muito tímido, eu não mostrava o que eu escrevia para ninguém. Era tudo na gaveta. Tudo na gaveta. Nem para minha mulher eu mostrava, não mostrava para ninguém. Então, foi uma forma que eu vi, assim, de alguém, pessoas ligadas à literatura. E estranha você, né? Estranha e ligadas à literatura, que tem realmente uma condição crítica de avaliar, né? Poder avaliar meu trabalho. Então, comecei a mandar. Né? Ganhei alguns concursos, fui premiado em outros, saí em antologias, na cidade do Recife. Acho que foi o primeiro, foi com o conto A Praia. A Praia. Logo depois, eu fui premiado num concurso que é um concurso muito importante, que infelizmente não tem mais, não sei, parece que não tem mais, né, Luiz? Que é o Luiz Vilela, que é de Minas, que é um concurso muito conceituado. Que pena, e por que não existe mais? Vocês têm alguma explicação? O Luiz Vilela é de Ituiutaba, eu acho que ele... Esse concurso ele é promovido pela Prefeitura de Ituiutaba. E a verdade é que o escritor Luiz Vilela, que hoje mora em Ituiutaba, acabou tendo uma briga com política, com a gestão, e impediu que o seu nome fosse utilizado. A ser usado. Perfeitamente. Então tem que arrumar outro nome e continuar o concurso. Arrumaram outro nome, só que mudaram os moldes do concurso e até eu já fiz várias críticas, não ficou tão bom quanto era. Não é mais. Mas nesse concurso foi o conto que dá título ao livro, né? Que foi o Mangueira da Nossa Infância, que foi, eu acho que o mais importante concurso, assim, tanto pelo concurso em si, e também por eu ter conhecido o Wisner, por exemplo, lá, que também foi premiado no mesmo concurso, junto comigo, ganhou o concurso, e nós começamos a travar contato. Então, esse foi muito importante também. No Paraná também, com o Conto Ayla também eu fui premiado, e mais alguns outros. Então, os 2 concursados e premiados, isso é muito bom. No título do livro, A Mangueira da Nossa Infância, é o mesmo título do primeiro conto, né? E belíssimo, por sinal, você foi premiado por razões óbvias. Por que você escolheu o título desse conto para nomear o livro? Por ter sido esse conto tão importante para o livro, né? Através dele, foi a primeira vez que eu senti que, assim, dava para eu continuar, né? Sabe? Assim, você se sentiu escritor. Isso, a primeira vez que eu falei, bom, opa, tem alguma coisa aí, porque é um concurso disputadíssimo, mais de 1.100 contos escritos. Olha, que beleza. Então, você ser selecionado ali para quem estava começando, como eu até assustei um pouquinho, né? Então, ele marcou, né? Então, tinha que ser o título do livro, né? Escuta, e você fala nesse conto das suas raízes também? Porque a Mangueira da nossa infância tem alguma coisa a ver, né? Como eu sou do interior, né? Então a gente brinca debaixo da mangueira, então tem essa lembrança. Quem não subiu assim. em árvores no interior, exatamente. São Paulo já está mais difícil, mas no interior... Mas felizmente para aí, porque o conto é muito trágico, né? É trágico, eu quase chorei ao término da leitura. Felizmente as lembranças param só na parte da brincadeira. Na mangueira, né? Porque é um conto muito, muito Até denso. a capa dele é assim, né? Tá muito bonita, mas ela é densa, né? É a sombra da mangueira. É bem pungente. A sombra não, mas é a mangueira escurecida. Tá muito bonita. Wisner, nesse seu livro de contos, você retrata bastante a vida dos universitários. Agora, te conhecendo, eu entendo melhor, né? Por que essa predileção? Então, eu continuo sendo, me considero universitário desde final dos anos 1980. Então, é um universo que eu conheço muito bem. E tem muita coisa. Isso. Né? Primeiro eu conheci como aluno durante bastante tempo, depois como professor, continuo conhecendo como professor. Então, é um mundo que me fascina. As repúblicas estudantis, as festas universitárias. Parece que você está vivendo aquela situação das repúblicas, os quiprocós que existem ali, né? Alexandre, para você, no conto A Casa da Minha Avó, que me impressionou bastante, a
Acontece que está o menino na frente da casa, né? E aí chega um outro garoto maltrapilho, numa bicicleta velha, rangendo. Os dois se entreolham e o menino da bicicleta atira uma pedra a uma distância grande que atinge a cabeça do garoto que estava na porta, no portão da casa. Ele não reage, se fere e corre para dentro de casa, se tranca no banheiro para chorar. E ao final você disse que a hora que ele saiu do banheiro, o mundo mudou. Me conta o que você está transmitindo com isso. Eu fiquei impressionada. Esse conto é o único conto real do livro. Esse fato realmente aconteceu comigo. Ah, com você mesmo? Quando eu tinha 7 anos, 6, 7 anos, na casa da minha avó, numa cidade ainda mais interior. Quase todos os contos do livro, eles pegam assim, situações limite, situações profundas da vivência humana mesmo. Dá para perceber. Né? São contos profundos, fortes. E essa é uma situação limite. Eu não sei, eu tive a experiência, obviamente, só a masculina, mas essa é uma experiência que todo menino passa em determinada hora. Essa questão da diferença do outro, de se impor pela força. Então, era um menino sujo, que passou e tem aquele silêncio, deles se olham, e aquela é uma experiência muito masculina, de força, de mostrar poder, de marcar terreno. Né? Então, o que eu retrato ali, que foi o que aconteceu, que até então eu tinha uma inocência. Né? O começo do conto, eu vou descrever na casa da minha avó, e é bem lírico. Né? E foi a primeira vez que eu me dei conta que não é só isso, né? Que nem todo mundo é igual, né? Isso, que existe disputa, que existe maldade. Então, foi uma experiência muito marcante para mim. Foi muito marcante. E é um conto real. E você transmite essa estupefação que a criança teve ali naquele momento. Como? Eu estou fazendo nada e ele me agrediu. Aí o mundo fica diferente. Fica diferente, mudou. O Arte e Letra vai para um rápido intervalo e no próximo bloco, Wisner Fraga e Alexandre Nobre falam mais sobre os contos de Coreografia de Danados e A Mangueira da Nossa Infância. Daqui a pouco, até já. O Arte e Letra está de volta com Wisner Fraga, autor de Coreografia de Danados, e Alexandre Nobre, autor de A Mangueira da Nossa Infância. Alexandre, agora com você. No conto Acampamento, percebe-se, né, que o instinto humano fala mais alto, como o próprio Wisner, que escreve a orelha do seu livro, declara. É como se ao Carpe Diem tivesse deixado os homens cegos para o futuro. É isto que nós estamos entendendo? No entanto, o Carpe Diem, que significa, né, como nós sabemos, aproveitar o dia, né, aquilo que o dia tem a nos oferecer, é visto como algo bom. O que é que você quis transmitir com esse conto? Eu acho que o Wisner captou muito bem a ideia central ali do conto, né? Realmente nós vivemos num tempo que parece que tudo vale a pena para você aproveitar ao máximo as sensações, as experiências, né? Tem que ser feliz hoje, Tem que ser né? feliz agora. Todo mundo é feliz, né? A gente vive... Custe o que custar. Custe o que custar. A gente vive uma época de redes sociais, né? E todo mundo é feliz, e todo mundo se diverte. E as pessoas esquecem um pouco, né? Do lado do outro, do humano, da compaixão, da amizade, né?
também trata de uma situação também limite, aí mais de juventude. Um pouco machista também, que os rapazes têm determinada idade com relação às meninas, de achar, enfim, de maltratar, de querer mostrar que eles são poderosos, se mostrar poderoso, conquistador, né? Então, é um conto que escancara mesmo a sordidez humana. Né? Mas você deixa ainda um travo de lealdade ali, quando o Ricardo fica no carro, né? Sim, então, sim, ali sim. eu acho que ainda existe alguma coisa que vale a pena, né? Que é a lealdade com a amizade. Muito bonito esse conto, obrigado. Gostei bastante. Já na Fazenda Nova América, que é outro conto seu, não é que o caboclo vende as 2 filhas para o coronel? O que é isso, Alexandre? De onde é que você trouxe essa realidade em 2013? Onde é que você foi buscar lá longe na história? Esse é um conto terrível. Será que existe ainda isso? Olha, eu vou novamente, né? Eu sou do interior, né? E eu não tenho muito claro esse conto, da onde ele surgiu. Assim, não é uma história que eu me lembro com nitidez. Mas, com certeza, no interior a gente tem muito aquela coisa de final de tarde. Quando eu era criança, colocava-se as cadeiras na calçada e os adultos ficavam conversando e as crianças ficavam brincando por ali. Eu tenho certeza que eu ouvi, se não uma, várias histórias desse tipo. Né? Acontece muito ainda, infelizmente. Talvez hoje em dia um pouco menos do que quando eu era criança, mas eu tenho certeza que infelizmente acontece. É um conto terrível. É um conto terrível. É um conto que eu me assustei escrevendo ele. Eu falei, nossa, mas isso está muito... E, na verdade, não é só o caboclo, né? É que ali você retrata uma pessoa que vem de uma região que está árido, ele não pode plantar, a mulher está esperando mais um filho, são 4, 5 bocas para alimentar. Mas acho que isso acontece ou aconteceu não só com pessoas assim mais simples, né? Como esse caboclo que você relata, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Mas um conto muito bom também, que faz a gente pensar bastante. Wisner, para você. Em alguns contos, a narrativa que você faz é feita por uma personagem feminina, que me chamou muito a atenção também. Você tem uma forma de se colocar na posição da mulher, é isso que eu entendi. Você narra o mundo com essa visão feminina. Eu tentei realmente me colocar na posição de uma mulher, né? É difícil, é muito complexo isso, porque a tendência é nós enxergarmos o mundo mesmo de acordo com o nosso posicionamento sexual perante a comunidade, né? Então, o homem é mais poderoso e tudo mais. Então, algumas dessas características podem ser observadas no conto. Quando eu inverto os papéis, a mulher se parece um pouco masculinizada, né? Que ela é poderosa, ela que manda. Você transmite, acho que um pouquinho isso. Mas há mulheres com essas características, né? Que se sobressaem. Inclusive, foi inspirado em todos esses movimentos feministas aí, que, na verdade, elas tentam o quê? Pegar o machismo e transformar isso num material de luta para elas, né? Numa vertente feminina. Mas é bem interessante, porque você tem mais de um conto que eu reparei que a narradora é uma mulher. Aí, de onde surgiu? Por que eu tive essa ideia, né? Não foi um desafio, claro, mas sempre, como o Alexandre, eu comecei participando de concursos literários. Então, eu queria fazer uma brincadeira. Então, eu colocava a narrativa como se uma mulher narrando e o pseudônimo, né? A gente sempre se inscreve com pseudônimo, uma mulher. Sempre um nome feminino, para analisar se aquilo tinha um resultado. Né? Exatamente. E aí, às vezes, eu ficava surpreso, porque às vezes eu vencia alguma coisa e eles ligavam esperando que fosse uma mulher. Né? Porque o meu nome também, Wisner, não dá para discernir se é um homem ou não. Então eles ficavam surpresos, poxa, é um homem, olha só. Olha só, tá vendo? Então é porque surtia efeito essa tua visão, né? Tentar transmitir essa visão feminina. Legal. E tem um conto seu que é o Depois do Fim, né? Já o título diz. Eu comecei a ler, fui até o final. No final é que você revela que quem está contando
a história toda, o narrador, é Deus. Em termos literários, né, nós temos a figura lá do narrador onipresente, onipotente, não tem essa história das teorias literárias? E eu sempre pensei, poxa, será que não seria, então, alguns escritores, quando conseguem ver tudo, será que não é Deus narrando? E eu quis brincar com essa coisa de teoria literária, do narrador onipresente, onipotente. Exatamente, e você conseguiu. Fui para esse lado. No fim você revela. Eu sempre abordo, Deus para mim é um desafio muito grande, essa busca. Então eu sempre abordo de um jeito ou de outro. Ela acaba aparecendo. Ela acaba aparecendo. Né? Agora eu faço uma questão para os dois. Vocês trabalham muito a questão da moral, né? Vocês fazem críticas sociais e por vezes vocês acabam com os sensos comuns. Os personagens de vocês são politicamente incorretos? Eu acho que sim e não. Alguns eu concordo que são. São. Alguns são politicamente incorretos. Agora, é que essa coisa do politicamente incorreto depende muito bem. Hoje em dia, isso eu, pelo menos, acho muito pejorativo, né? É uma coisa que eu não sou. Eu não sou correto politicamente, eu sou incorreto politicamente. Né? Os meus personagens, eles têm uma moral, geralmente, forte e que contrasta bastante com a realidade. É isso que dá a trama dos meus contos. Né? Eu não acho que a gente tem que fazer literatura para ser bandeira de alguma coisa. Mas eu acho que sempre a contestação é o objetivo final da literatura, né? Pelo menos no meu ponto de vista. Eu não sei o que o Wisner... Tem que intrigar, né? Tem que deixar alguém pensar. Eu concordo plenamente com o Alexandre. Eu acho que a literatura ela só adquire esse status de arte, né, quando ela é subversiva, né, quando ela tenta romper a ordem instalada. Subversiva nesse sentido. Nesse sentido, né? de você fazer pensar, de isso mexer assim, com a pessoa. Opa, senão né? fica muito raso, né? Essa inversão de valores que vocês expõem, né, nos personagens é proposital, tá? Ou é a realidade não contada que vocês trazem à tona? De minha parte, talvez eu não chamasse nem de inversão de valores. São valores distintos, eu acho. Mas são valores também. Eu penso assim. E à medida que eu narro esses valores, eu não defendo e nem condeno. Eu apenas narro e deixo Você expõe ali. Exponho. O leitor e deixo que o pense a leitor respeito. tomar a sua seu próprio caminho, sua própria decisão. E você também? Concordo plenamente com isso, né? É exatamente isso que eu também procuro fazer. No seu conto, Alexandre Babusca, você faz um jogo entre ficção e realidade, né? E no final você pergunta assim, a vida que você leva é a mesma que passa na sua cabeça? Como é que é isso para você? Não, não é. A vida que você leva é a mesma que passa na sua cabeça? Esse conto talvez seja o conto mais pretensioso do livro, assim, né? É o conto que mais me deu trabalho para escrever. E trata de um tema que é muito caro para mim, que é essa questão da realidade e da fantasia, né? Eu sou uma pessoa que vivo em função da fantasia. Eu não conseguiria viver sem a fantasia. A fantasia me acompanha desde criança. Me fez ultrapassar, né, barreiras, me fez ultrapassar o meu próprio cotidiano. Através da leitura, eu conversava com pessoas sobre cidades, sobre coisas que eu nunca tinha ido, mas por conhecer de livro. De leitura. Né? De leitura, né? O Ferreira Goulart, o poeta Ferreira Goulart, tem uma frase que fala: a arte existe porque a vida não basta. Né? Você tomou por lema isso. Eu faço minhas as palavras dele. Né? O próprio nome, Babusca, é boneca russa, né? Que é aquela coisa da bonequinha dentro da bonequinha, dentro da bonequinha. E ele tem esse formato na parte técnica dele, vamos dizer. São várias histórias, né? Uma dentro da outra, outra dentro da outra, que também dá esse sentido de irrealidade. O que é real? Aqui você acha que é real, na verdade, são histórias do livro que ele está escrevendo, ou realmente aconteceram aquilo, e ele fez aquelas coisas todas absurdas, terríveis, né? Então,
não é a minha vida não é o que a minha realidade ser, não né? é o que passa na minha cabeça. Não dá para ser. Não dá para ser. Interessante. Wisner, para você, seus textos remetem a alguns outros autores, né? Como no conto Vila América, em que o narrador está morto e lembrando bastante as obras de Machado, né, Brás Cubas, e também lembrando Machado, você dialoga com o leitor, né? O Machado é um dos seus escritores preferidos? Machado, eu acho que qualquer escritor adora, né? Eu idolatro Machado de Assis, eu adoro. Mas não só, eu gosto de todos esses escritores aí que, de alguma forma, tentaram romper com a ordem estabelecida. Guimarães Rosa, Clarice Lispector. Perceba que são os Érico que eternos, que eu né? cito, isso. São esses aí que marcaram, são os que né, chamam a gente, dão aquela cutucada para a gente pensar o mundo. E inspiram também, né? Você sabe que o Machado, a primeira vez que eu percebi assim, que eu era diferente com relação à literatura, porque quando a gente está na escola, a gente tem que ler os clássicos, né? Por obrigação, né? Isso, por exatamente. E eu lembro que tinha o Dom Casmurro, né? E todos os meus amigos odiavam e chegavam no outro dia revoltados, porque tinham que ter lido o livro. E eu olhava e falava assim, mas eu acho que estou gostando. Mas eu não queria falar, que eu né? sou diferente? Mas eu não queria ser diferente, eu não queria falar. Então eu falava mal também, mas no fundo eu gostava. E foi aí a primeira vez que eu comecei a perceber, falei, eu acho que eu gosto disso. Muito obrigada. Muito obrigado. Hoje no Arte e Letra, eu entrevistei Wisner Fraga, autor de Coreografia de Danados, e Alexandre Nobre, autor de A Mangueira de Nossa Infância. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.